Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, a sua, a nossa aula Paraná, 7º ano, ensino religioso, e nós vamos conversar sobre princípios éticos e valores morais em diferentes organizações, tradições religiosas e filosofias de vida. Então, os objetivos da nossa aula é demonstrar os princípios éticos e valores morais, como eles são exercidos em diferentes religiões espalhadas pelo mundo, bem como enfocar em diferentes conceitos que definem as regras de ouro das organizações religiosas. Você já ouviu falar em regra de ouro? O que é regra de ouro das organizações religiosas? Já tinha ouvido falar nisso? É um conceito bastante importante e nós vamos investigar isso na aula de hoje, Aventureiros da Cultura. Por que eu chamo vocês de Aventureiros da Cultura? Porque nós mergulhamos nesse universo da diversidade cultural. Bem, Gongzi, um discípulo, perguntou: existe uma palavra que pode servir como uma regra de conduta para toda a vida? Então um discípulo perguntou a um grande sábio: existe alguma regra de conduta que sirva para toda a vida? O grande filósofo, líder religioso do confucionismo, a gente chama de religião, mas é uma filosofia de vida oriental, Confúcio, o grande filósofo, ele respondeu: não é a reciprocidade tal palavra? Como bom filósofo, ele respondeu perguntando, né? Não é a reciprocidade essa palavra? E aí eu deixo para vocês, o que é reciprocidade? Já ouviu falar em reciprocidade? Vamos descobrir, ó, regras de ouro, reciprocidade, duas coisas já para a gente investigar. Mas, o que são regras de conduta? Olha, terceira coisa, regras de ouro, reciprocidade e regras de conduta. Qual a importância de termos regras de conduta na nossa vida, na sua vida, no seu dia a dia, na escola, com a família, os pais, no trabalho, no mundo? Qual é a importância das regras de conduta, do respeito, da postura ética? Você sabe o que são valores morais? Valores morais, pensando do ponto de vista das religiões. Ainda poderia perguntar: você sabe o que é ética? Qual a diferença entre ética e moral? Afinal de contas, o título da aula: princípios éticos e valores morais. Isso tudo é o que nós vamos investigar nesta aula, especialmente preparada para vocês, tendo em vista a expansão dos nossos saberes, do nosso conhecimento. Bem, princípios éticos e valores morais, regra de ouro das religiões. Quando pensamos os princípios éticos e valores morais, o respeito à diversidade é um dos valores mais importantes do exercício da cidadania. O respeito à diversidade. A palavra respeito, aqui já temos um princípio de resposta para as nossas questões. Quer dizer, é preciso ter respeito. O que é o respeito? É um valor moral, é um valor ético. Respeitar o outro na escola, na casa, na família, no trabalho, seja onde for, nos vários ambientes de convívio, no espaço público. Respeito é uma regra de conduta importantíssimo para o exercício da cidadania. Aqui temos uma charge para criar aqui uma reflexão, pensando sobre a ética. O aluno diz para a professora: aqui está a minha redação sobre ética. A professora, professora, e essa maçã é para a senhora, para lembrar de dar a minha nota. Ele está tentando subornar a professora no momento de entregar uma redação sobre ética. Mas o que é ética? Bom, para início de conversa, moral, a palavra moral vem do latim morus, morada. Moral é um conjunto de normas aceitas por um grupo, por uma religião, em uma época, em um lugar. Ou seja, aquilo que é moral para um povo não é para o outro. Aquilo que é certo em uma região não é em outra. Então a moral depende do conjunto, da coletividade. Então existem valores morais. A religião tem valores morais, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Já a ética vem do grego ethos, que significa lei, norma. A ética pretende ser uma reflexão racional. Enquanto a moral, você aceita porque todos do teu grupo aceitam, isso é imoral, isso é moral,
ou seja, a moral tem a ver com os costumes, com a cultura. A ética ela é racional. Mesmo quando aceitam algo num grupo, numa religião, você para e pensa, não, mas eu acho que isso é certo ou errado. Quando você está refletindo sobre o que é certo, o que é errado, isso é ética. Então, a professora pediu uma redação sobre ética. Fale sobre a importância da ética, dos bons costumes, e aí o menino tenta subornar a professora no momento de entregar a redação, entregando a maçã. Ele pode presentear a professora dele com maçã, mas não pode ligar uma coisa a outra, assim como na política se fala de corrupção, trocar uma coisa por outra. Princípios éticos e valores morais. Aqui nessa imagem tem uma placa, moral cristã, moral taoísta, moral na Índia, moral do Mormon, moral do hindu. Será que elas são todas opostas? Será que as religiões apontam todas para caminhos diferentes? Ou apesar das diferenças, elas apontam para o mesmo caminho? Boa reflexão, não é? Nas diferentes religiões, a incondicionalidade da exigência da ética é fundamentada de forma diferente. O que isso quer dizer? Que nas religiões, o princípio ético tem fundamentos diferentes, ou seja, a cultura daquele povo, o livro sagrado daquele povo. Ela pode ser derivada diretamente de um misterioso ser absoluto ou de uma figura de revelação, de uma antiga tradição ou de um livro sagrado. Em outras palavras, Moisés subiu no Monte Sinai e desceu com a tábua da lei, os 10 mandamentos. Ou seja, foi uma lei revelada. No judaísmo, no islamismo, Muhammad, o profeta, que alguns chamam de Maomé, mas o correto é Muhammad. O profeta Muhammad teve uma revelação e escreveu o Corão, o livro de Mormons, a própria Bíblia, que foi escrita depois da morte de Cristo, o Novo Testamento, e muito antes do nascimento dele, o Antigo Testamento. Então, existem verdades reveladas. No hinduísmo também, o Bhagavad Gita. Enfim, nas religiões, ou vem de um ser superior, absoluto, ou de uma revelação divina, esse código moral. Já nas repúblicas democráticas, a lei, a ética, vem do pacto entre os homens. É um contrato social, ou seja, as leis civis. Então temos as leis divinas, das religiões, que vem da revelação, do ser absoluto, falado por meio de alguém que revelou. Já dentro da ideia de uma democracia, nós temos as leis civis, que são feitas a partir do pacto entre os homens. Agora nós vamos fazer uma atividade bem bacana. Temos aqui um homem, como se o homem fosse o caule, as raízes e o caule de uma árvore, os galhos da árvore, e aqui espaços vazios como se fossem os frutos. Então, após reproduzir a imagem ao lado, preencha os espaços vazios com valores morais que você considera fundamentais para o convívio social entre as pessoas da nossa sociedade. Eu vou arriscar aqui, mostrar para vocês. Então, não precisa ser nada muito elaborado. Você faz a silhueta de um homem, você pode caprichar. Aqui nessa imagem ele está com os braços fechados, mas você pode fazer ele com os braços abertos, se você quiser, como eu vou fazer aqui. E aí as pernas, e eu ainda vou fazer aqui, ó, os pés deles como se fossem raízes. Se vocês acharam que o meu não ficou legal, podem fazer diferente. Aí aqui temos mais alguns galhos. O homem é a base da nossa árvore. E aí você coloca aqui, ó, vamos fazer um acordo entre nós. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos definir aqui entre nós 6, ali tem mais. 6 espaços de frutas, que seria grande. Aí você vai escrever aqui dentro, ou pode fazer uma seta, desse jeito que eu fiz aqui, você vai escrever um valor moral que vocês acham importante. Então, no mínimo 6. Nós vamos dar um tempo para você desenhar a tua árvore dos valores morais, escolher os valores, pode ser uma palavra, valor moral definido numa palavra. Eu já falei aqui do respeito, né? Mas aí você, então, vai ganhar um tempinho para fazer a atividade e já voltamos com mais Aula Paraná!
Voltamos com a minha, a sua, a nossa aula Paraná, 7º ano, e estamos falando de princípios éticos, valores morais nas diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, um assunto extremamente importante. Nessa atividade você reproduziu a árvore, eu tenho certeza que a de vocês ficou bem melhor do que a minha, e aí você, aqui tem mais, mas colocar 6 palavras representando valores morais que você considera fundamentais. Aqui tinha falado do respeito, mas amor, solidariedade, fraternidade, não tem muito certo e errado. O importante é o que você aprendeu no processo. Afinal de contas, os valores morais, os princípios éticos são fundamentais para convívio pacífico, para o convívio pacífico entre seres humanos que pensam diferente, têm o direito de ser diferente, mas precisam um respeitar o outro. Bom, ética da reciprocidade. Já vimos que o Confúcio, o grande filósofo Confúcio, disse que se existe uma palavra que deve servir como regra de conduta, é a reciprocidade. Mas o que é reciprocidade, afinal de contas? Bom, cada um deve tratar os outros como gostaria de ser tratado. Pois se você pratica discriminação e tem preconceito ao outro, que é diferente, cria-se ódio e desrespeito. Ninguém gosta de ser maltratado, humilhado por ser diferente. Devemos sim ser recíproco com quem é semelhante a nós e com quem é diferente, inclusive. Reciprocidade. Fazer para o outro o que você gosta que façam para você. Não fazer para o outro o que você não gosta que façam para você. Não gosta que te deixem esperando? Não deixa o outro esperando. Não gosta que baguncem tuas coisas? Não bagunça as coisas do outro. Não gosta que te xinguem, te distratem, façam bullying? Não faz com o outro. Então, quer dizer, a reciprocidade é uma regra de conduta. Do dicionário, recíproco, o que significa a palavra recíproca? Recíproco, condição do que é mútuo, de mim para você, de você para mim. Do que se realiza ao mesmo tempo que outra coisa, reciprocidade. Ele ama, mas a reciprocidade nunca foi verdadeira. Ponto de vista, opinião, ou ação, oposto. Tudo aqui para dizer, reciprocidade é você não fazer para o outro sem que o outro faça para você e vice-versa. Então, já discutimos o que é reciprocidade. Reciprocidade é fazer o bem para quem te faz o bem, não retribuir o mal com o mal, porque afinal de contas você não ganha nada com isso. Mas sempre procurar retribuir as coisas boas que te fazem e, dentro da regra da reciprocidade, jamais fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Bem, então, falamos de reciprocidade, regras de conduta, agora regra de ouro. No Palácio de Vidro, na sede da ONU, tem um lugar chamado Palácio de Vidro. Em Nova York, nos Estados Unidos, há um mosaico, um vitral de mosaico de vidro, esse aqui do lado, que representa homens, mulheres e crianças das diferentes culturas, religiões e origens. E o mosaico tem uma frase em inglês, né? Do you others you would have them unto you? Que significa, faça aos outros o que você gostaria que fosse feito para ti. Isso é a chamada regra de ouro. Bom, está na ONU, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, mas não foi a ONU que criou a regra de ouro. A regra de ouro tem uma origem mais antiga. Então, aventureiros da cultura, vamos descobrir da onde é que vem a regra de ouro e aonde mais nós encontramos ela, além do mosaico do vitral do Palácio de Vidro da ONU. Afinal de contas, o que é mesmo regra de ouro? Você já conseguiu entender o que é regra de ouro? Vou dar mais algumas dicas, mais uma ajuda. Embora as religiões possuam diferenças e características próprias, e nós estamos sempre descobrindo no ensino religioso a diversidade religiosa, diferenças de rituais, símbolos, ritos, mitos, festas, livros sagrados, mas tem algumas coisas que são em comum, parecidas. Existem nas suas doutrinas códigos éticos, princípios, valores morais que são comuns a todas as religiões, pois eles apontam na mesma direção, que é, em geral, a prática do bem, o respeito, solidariedade, entre outros. Quando nós vamos investigar as religiões, conhecer a diversidade, ainda que elas tenham diferenças de hábitos alimentares, de vestimentas, nome do líder, tipo de ritual, todas pregam uma mesma coisa. Porque uma religião que prega o ódio não é religião. Religião tem a ver com religar, seja com aquilo que você acredita,
com a transcendência, com o seu irmão, com a natureza. Aquilo que liga você aos outros é religião. O que separa é diabólico. A palavra dia é divisão. Então, diabólico é tudo que separa. Religião que ensina o ódio não é religião. Ou líder religioso que usa o nome da religião para proferir o mal não é religião. Inclusive no cristianismo. Falam de falsos profetas na Bíblia e até de um falso Messias, que seria o anticristo, que usaria o nome do cristianismo para pregar o ódio. Mas o assunto aqui é um assunto leve, um assunto light, a regra de ouro das religiões. Bom, pesquisando a origem mais antiga das regras de ouro, de acordo com estudos, a presença da regra de ouro remonta 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, tem mais de 5.000 anos, 5.021 anos, mais ou menos, e é da tradição védica, dos Vedas indiano, que inclusive é o livro sagrado mais antigo, o livro escrito sagrado mais antigo do mundo, os Vedas, que também data aí de 5.000 anos, 3.000 antes de Cristo. E lá diz, não faça aos outros o que não quereis que seja feito para ti, e deseja para o outro o que deseja e esperas para ti mesmo. Está escrito nessa página dos Vedas. Então, um princípio que tem 5.000 anos de idade, dizendo, não faça para o outro o que você não quer para você, mas deseje para o outro tudo aquilo que você deseja para você mesmo. Ou seja, a regra de ouro também tem a ver com reciprocidade e regra de conduta. Está tudo interligado. Aqui temos no judaísmo uma regra de ouro, já do Torá, que é bem mais recente, tem 1.000 anos mais ou menos antes de Cristo, então cerca de 3.000 anos. Fazei ao próximo que for... Não fazei ao próximo aquilo que for detestável para vós. Esta é a lei, todo o resto é comentário. Talmud Sabá 31a. Ou seja, no Talmud Sabá, no Torá, no livro do judaísmo, que dá origem inclusive a cristianismo e islamismo, diz que não faça para o outro aquilo que seria detestável para você. Todo o resto é comentário. Então, quer dizer, tem uma regra explícita, não faça para o outro o que você não quer para você. Agora, vamos pensar dentro da sabedoria do Extremo Oriente, entre as mais antigas e conhecidas citações de regra de ouro, além dessa que é a mais antiga, então depois dela está o Confúcio. Então, primeiro vem dos Vedas, daí logo em seguida, em tempo de cronologia, de mais velho para o mais novo, veio Confúcio, que viveu na China, século 6 a.C. O máximo da amável benevolência é não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem para ti. Parecido com a regra de ouro das outras religiões. No budismo, não trate os outros do modo que não querem que seja tratado. Shintoísmo da China, seja caridoso com todos os seres, o amor é o representante de Deus. Cristianismo, na Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, um princípio básico e único. Primeiro mandamento da lei de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a regra de ouro está em todas as religiões. Deste mandamento depende toda a lei dos profetas. Não adianta dizer que você é cristão se você não ama teu próximo. Primeira regra para se dizer cristão, amar o próximo. No islamismo, ninguém é verdadeiramente crente se não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. Trata os outros do jeito que você quer que te tratem. É a regra de ouro. Povos indígenas, o respeito por todos é uma forma de vida fundamental. Para os povos indígenas, respeito por todos, pela natureza, animais, inclusive os indígenas levam, os africanos também, além de respeitar o outro, respeitar os animais e plantas. Provérbio Yorubá, da tradição africana, quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si, para ver se como que dói. Ou seja, na tradição indígena africana, além de respeitar o próximo, o outro tem que respeitar os animais, plantas. Como é que alguém vai respeitar o próximo, né? Ou respeitar os animais se não respeita nem o teu próximo, alguém da tua família. Regra de ouro. A regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo, em considerarmos o mundo como uma família humana. Quem faz distinção entre quem é da própria religião e o das outras religiões, deseduca os membros da própria religião, abre caminho para o abandono. E o Mahatma Gandhi, grande líder indiano, ele chama de irreligião. A religião que ensina o ódio não é religião, é irreligião, de acordo com Mahatma Gandhi. Agora temos mais uma atividade. Regra de ouros é uma espécie de ética da reciprocidade, pois, segundo a regra de ouro, cada um deve tratar o outro como gostaria que fosse tratado.
Escreva no seu caderno um texto fazendo uma lista de ações que deveríamos realizar no dia a dia, uma lista de ações do dia a dia, para que o mundo se torne um lugar melhor. Agora está com vocês. Voltamos com mais aula Paraná. 7º ano, preceitos éticos e valores morais. Na diversidade religiosa, estamos falando de regra de ouro das religiões, reciprocidade. E a atividade foi para pedir para você fazer uma lista de ações práticas do dia a dia que podem tornar o mundo melhor. Você pode mudar o mundo, começando por você. Muda você e você está mudando o mundo. Leva amor onde amor não tem. É como a flor de lótus. Flor de jardim é qualquer flor de jardim. A flor de lótus é o lírio do pântano. Leva beleza, amor e perfume aonde não tem. Então, ações práticas do dia a dia podem mudar o mundo. Nesta aula nós aprendemos sobre as regras de ouro presentes nas religiões. Regras que determinam como devemos tratar os outros seres humanos, que são diferentes de nós, que são iguais a nós. Então, quer dizer, todas as religiões falam de amar o próximo, respeito ao próximo, não faça para o outro o que você não quer para você. Essa é a máxima de todas as religiões. Então, seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ter amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.